Uma única palavra. Uma resposta pode demorar uma vida inteira. E uma vida toda não responde à questão. A dúvida de alguns talvez seja porque não creram, ignoraram até mesmo a própria verdade, optaram pela revolta e rebeldia. Em outras palavras, acreditam apenas em si mesmo. No entanto, para outros basta uma única palavra, para que tudo se esclareça, não haja mais dúvida. Sem a necessidade de levantar muitas questões, se aprofundar em estudos profundos, que geram mais controvérsias que certezas. A busca por uma ciência sem respostas. Se contentam com teorias retóricas, que não passam de belos discursos. São como árvores murchas, infrutíferas, como nuvens sem águas, carregadas pelo vento. Odeiam sem causa, não têm honra pelo seu semelhante, insuflados por repulsão, ódio e revolta. Para existir um fato, provas são necessárias. Para uma falácia, boatos é o que basta. As evidências simplesmente são ignoradas, e a mentira sendo repetida muitas vezes, soam aos ouvidos como se fossem veracidades, mencionando o Senhor Jesus. O que temos são 3 escritores, os quais foram testemunhas oculares. Teve outro escritor, esse um cientista da época, que se converteu ao cristianismo em outro momento. Foi um pesquisador e colocou os fatos na cronologia. Tivemos 3 testemunhas oculares e mais um pesquisador, e a maioria dos fatos daquele tempo foram citados em livros antigos, na lei e nos profetas. Nos dias atuais, a arqueologia tem provas, mas ainda assim, muitos optam por não acreditar. Como Isaías havia profetizado, quem deu crédito à nossa pregação. Como nos dias de Noé, ocorre o mesmo. Embora naquele tempo só tinha a palavra de Noé, mas que nunca deixou de se preocupar com as pessoas e as avisava de um perigo eminente. E isso foi durante muitos anos, 120 anos. Mas a vinda de Cristo Jesus, desde Enoque foi anunciada aos profetas até nos Salmos. Como disse lá no começo, diante da resposta tão esperada. A maioria ignorou e fez o que fez. Entre eles estava o Verbo, a resposta de tudo. Habitava entre os homens, responderia a qualquer questão terrena, e espiritual, o que estava além do nosso conhecimento. Ali estava o caminho, a verdade e a vida. Ali estava o conhecimento e a sabedoria. Ali estava o começo e o fim. Ali estava todas as ciências unificadas, para questões dentro da Terra e fora dela. Poderia falar de todos os mistérios, de tudo que estava oculto dos olhos humanos. Diante daquele povo estava o Criador e Formador. Como escrevi em outra reflexão, o Verbo é que realiza as ações. Enquanto escrevia na areia, talvez escrevesse sobre coisas profundas, coisas que o homem não conhecia, e aquelas palavras foram mistérios, coisas ocultas dos homens. Ninguém prestou atenção, ninguém registrou ou leu a condenação e execução de uma pessoa com seu erro. Naquele dia ficou claro que para os homens isso importava mais. A acusação, a condenação e execução de alguém que errou, esse era o foco. Outro item ficou ainda mais claro nesse dia, que a letra da lei matava, mas quando estivesse cumprido toda a lei, o Espírito da graça vivificaria, e a letra deixaria de matar. Seria trocada por palavras vivificantes, essa que percorreria o ser humano, pelo seu corpo
pelas veias e artérias, pelo rim, pulmão e coração, que chegaria na medula na divisão da alma e do espírito. Percebe que diferença gigantesca ocorre. No passado, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, uma vida poderia ser perdida, mas embora ignorado pelos homens, o Verbo trouxe vida para a humanidade. O Verbo trouxe um caminho para a eternidade. O Verbo que foi, que é e que será a verdade eternamente. Uma resposta pode demorar uma vida inteira, e pode ser que nessa vida ainda não seja suficiente para que se esclareça toda a dúvida. Por isso é tão necessária a fé. Ela responde a todas as perguntas temporais. Aquelas questões que são necessárias para a vida: uma cura, um milagre, uma multiplicação, o pedido de um necessitado que é atendido, alguém que em segredo implorou por algo, e suas preces foram ouvidas e atendidas. Quantos que no oculto implorou e clamou, e publicamente foram atendidos? Finalizando esta reflexão, me deparo com algo que responde a todas as questões. Sim, de certa forma, concluo assim: o amor sincero responde a muitas questões, e as que não responde é como se as construísse, pouco a pouco, uma resposta, porque o amor contém todos os segredos. O amor carrega consigo todos os mistérios. No amor se encontra todas as razões e porquês. Um dia alguém imaginou que no mundo restaria 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior desta é o amor. Sem amor, não faz sentido ter toda a fé. E a esperança, sem o amor, nada é. Como escreveu o apóstolo, é só barulho, uma única palavra: amor. Autor: Cláudio Alves de Oliveira. Uma única palavra: